Olá, pessoal, tudo bem? Tá chegando mais uma vez aqui para você o Estufa Podcast, que é um lugar onde a gente tem preparado assuntos e trazer muita coisa nova aí pra gente, também coisas que se conectam com o seu dia a dia, com a sua fase aí no ministério, no tempo que você está vivendo na sua igreja. Coisa boa, coisas pra gente discutir, pra gente crescer, pra gente aprender. E hoje a gente vem com um assunto que eu acredito que é tão fundamental, tão importante para nós, para até tirar muitas informações equivocadas, muita notícia errada, muita coisa que a gente lê às vezes, né, nas famosas redes sociais, porque elas acabam sendo hoje a principal fonte de informação, onde as pessoas estão realmente vendo toda hora. E é um lugar que, apesar de ter muita coisa boa, a gente tem que ter cuidado também. Mas eu quero trazer aqui esse tema para nós, que é sobre células. E eu posso falar um pouco disso, porque no sentido de alguém que mergulhou nesse mover e se apaixonou por aquilo que aconteceu e acontece em relação a grupos pequenos, eu vivi muito isso. Mas surgiu um assunto que a gente discute muito nos bastidores, não é de agora. A gente fala muito sobre isso, que é a questão de e aí, cara, para onde é que foi isso, né? Esse mover passou, acabou célula, morreu, seja qual for o termo que você já tenha escutado ou queira usar. O ponto aqui é que a gente quer trazer hoje para a mesa essa discussão. É, isso de fato ajuda a igreja, isso de fato é uma coisa passageira, é uma moda, é uma estratégia, é um princípio, é uma visão, sabe? Tantas coisas, tem base bíblica. São coisas que você já pode ter chutado, mas muita gente aí, né? Aquela situação também que cai aqui, né, galera? Aquela situação também de que é igual quando você canta uma música antiga, cristã, não tão antiga, para essa geração aí de 12, 13 anos. Eles vão dizer assim: qual é essa música? Eu nunca ouvi, né? Então também essa geração aí de adolescentes que a gente hoje também está começando a liderar, que vai para o Summer Camp, que vai para algumas programações nossas, eles também não viram muito daquela explosão do mover celular, né? Aquela coisa da igreja da Coreia, das maiores igrejas do mundo, que ainda existem, mas como foram faladas no nosso meio, talvez eles não escutem tanto. E também por causa de uma questão de estação, mas aí eu quero jogar para vocês, começando essa discussão, vocês acham que o mover de células, vamos chamar assim, né? O movimento de células acabou? Vamos começar falando assim. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Walter? Tá aqui e tal, estamos aqui. Mas, pessoal, é bom nós estarmos aqui de novo, né? E se nós estamos no segundo, significa que ainda não fomos presos, né? Verdade, é. Mas ainda dá tempo, né? A gente ainda não lançou tudo. Então, assim, começando a falar sobre isso, é o que você falou, assim. Assim como você, né, também, isso para mim é um assunto muito familiar, porque o início da minha caminhada com Jesus, assim, a minha caminhada marcante com Jesus, ela se deu na célula, né? Quando criança ali eu tive uma ou outra experiência, assim, mas o que foi marcante mesmo, né, que começou a gerar essa nova vida de Deus em mim foi a partir de uma célula, né? Então, isso é algo que eu sempre falo que, assim, cara, eu, como alguém que é nativo da célula, eu já falei isso para vocês, eu tenho dificuldade de pensar numa igreja que não tenha células, né? Agora, falando sobre hoje, eu acho que não morreu, eu acho que não é algo que morreu, mas é algo que eu acho que é um somatório de duas coisas. Primeiro, acho que houve uma ressignificação da célula, né? Houve uma ideia de que a célula ela era quase que um fator elementar, né? Se você tirar a célula, a igreja não existe. Ela é extremamente importante para a igreja, quando a gente entende a igreja como um todo, mas ela não é a única maneira de se evangelizar e fazer discípulos, né? Ela é uma ferramenta que se entende a partir de um princípio bíblico. A gente vai falar mais sobre isso. Mas eu acho que houve essa ressignificação das células, né? Que eu lembro muito daquela discussão que tinha, né? Uma igreja em células ou uma igreja com células, né? Eu acho que houve essa transição, né? As igrejas em células estão começando a se tornar igrejas com células, porque aí acho que vem a segunda coisa, que para mim é o advento, vamos usar essa expressão, o advento do voluntariado em si, né? Eu acho que o voluntariado ele trouxe mais pessoalidade para o
cumprimento do propósito da igreja. Na verdade, para mim, eu acho que ele é o movimento da célula de um outro jeito, né? É porque traz mais pertencimento, né? Traz Todo mais mundo pertencimento, mas assim, obviamente, tá, gente? Eu não estou reduzindo o voluntariado só ao que eu vou dizer, né? Mas de forma muito direta e prática, o voluntariado está ligado, sobretudo, ao servir, né? Então, ele não é um evangelismo em si. Ele serve como discipulado, mas vamos ser sinceros, ele não é um discipulado. Você passar slide, você não está sendo discipulado, né? Porque o voluntariado é isso. Ensinar a fazer uma função não é outra coisa. Discipulado. Então, assim, Pode ajudar, mas não de uma forma plena. Mas, assim, sendo específico, eu acho que o voluntariado é como foi o movimento celular para a nossa época, só que acho que eu me perdi no que eu ia falar, mas é como se, assim, tirou um pouco do foco da célula. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas acabar não acabou. Ele foi ressignificado, assim como daqui a pouco também o movimento do voluntariado vai ter esse downgrade, né, que vai ser essa ressignificação, no sentido de, cara, entendemos como tem que ser, agora vamos ver outra coisa aqui. Né? É muito legal isso que tu falou, até porque eu acho que isso Gostei do termo, como é? Downgrade. Oh, uau, cara. É nacional o podcast. Eu acho que isso é muito legal, porque eu vejo isso como uma maturidade que a igreja vai passando, né? Então, assim, eu acho que Deus vai amadurecendo a igreja nas suas estações. Então, teve a estação onde o discipulado precisava ser amadurecido, o evangelismo precisava ser amadurecido, aí veio o movimento celular. E o serviço precisava ser amadurecido, porque a gente se tornou igrejas muito grandes, com poucas pessoas fazendo. Então, veio o voluntariado, onde todo mundo foi ativado para fazer algo. Democratizou, né? Algo dentro da igreja. Beleza, vai chegar um momento que isso vai amadurecer. E aí Deus vai para outras estações, que a gente não sabe ainda, mas a gente pode, né, perceber. Agora, eu também... de caminhar na revelação também, né? Sim. Eu acho que o lance da maturidade está muito em também entender que é o discurso que sempre me irrita, né? Tipo assim, se você não está fazendo voluntariado, você está completamente... A sua igreja não vai funcionar, né? Assim como foi na célula e as suas diversas variações. Se você não fizer casa de paz, isso não vai funcionar. Se você fizer lá de paz, isso não vai funcionar. Que no fim era tudo a mesma coisa. Uhum. Eu acho que esse discurso é muito prejudicial, porque tudo tem que olhar a tua realidade. Eu lembro que eu comecei também com célula e era engraçado, porque a gente não tinha célula nas casas, a gente tinha uma célula só na praça. Meu líder começou e eu ajudava ele a liderar ali na praça. Né? E tinha umas 40 pessoas assim que reuniam, eu tenho até foto disso. Uma vez a minha prima até me mandou foto falando na tua primeira congregação, né? E era engraçado, a gente começou com isso, com pequenos grupos. E chegou um momento lá na juventude que eu pensava assim, cara, eu não sei viver sem célula. Tipo, eu não sei como é que eu organizo uma igreja sem célula, eu não sei respirar sem célula, sabe? É assim, tudo era organizado pelas células, a festa que ia fazer era a célula tava a fazer isso, a célula tava a fazer aquilo. Então a divisão de atribuições era a célula, funções dentro de culto, tudo era em célula. E aí hoje, na minha igreja, a gente não tem essa estrutura voltada para o pequeno grupo. E eu fico assim, caraca, eu já pensei que não tinha como, mas hoje eu vivo sem ter, né? Então é essa coisa que o João falou, né? Às vezes a gente tá ouvindo tanto discurso que só existe vida a partir daquilo, que a gente não consegue enxergar outras possibilidades. E às vezes até Deus mesmo quer mudar um pouco a estrutura para que a gente consiga ter êxito em outras coisas, e a gente, por não conseguir enxergar, a gente fica assim, não, acho melhor não mexer. E perde um pouco do que Deus quer fazer. Eu acho que essa maturidade... Vou jogar uma outra pergunta aqui para vocês, mas eu acho que a maturidade que a gente precisa adquirir é até para que hoje tu olhe para esse formato novo de funcionamento e diga assim, eu não vou me apegar como fiz da outra vez. Então, eu vou estar num outro nível de interpretação, de maturidade. Eu estou disponível, né? Que essa estrutura de voluntariado, como também tem nos grupos pequenos, porque tu não deixou de ter, mas deixa de ser aquela coisa engessada, né? Passa a ser uma coisa mais leve. E é isso que as pessoas precisam entender. Porque aí tem duas coisas, eu vou perguntar primeiro uma, depois eu volto para outra para a gente não embaralhar. Mas tem uma coisa que eu ouvi uma vez, e eu quero ouvir vocês, que vocês acham que e falando um pouco de maturidade, né? Mas essa má interpretação dos moveres e das estações que Deus traz gera um prejuízo? Uma vez eu vi um Brunão, até do Morada, falando uma coisa assim, que
ele estava falando de anos e como Deus foi trazendo mover para a igreja brasileira em determinadas épocas. Aí ele foi falando das ênfases, né? Ano tal, essa época teve essa ênfase, essa outra época teve essa ênfase. E olha como em todas essas épocas houve alguém que interpretou tão mal isso que passou uma mensagem negativa e aquilo ali que era bom acabou se desandando. Vocês acham que essa má interpretação, aí, essa má aplicação, né, acaba levando pessoas para um extremo que considera isso negativo quando isso é tão bom, né? O que vocês acham dessa má interpretação, dessa maturidade da igreja para lidar com essas coisas? Eu acho que toda essa... A gente, quando a gente tem um embasamento ignorado, assim, ignorante, melhor dizendo, a gente acaba trazendo uma aplicação ignorante também para aquilo, né? Igual as pessoas, assim, elas criaram uma tese do, vamos dizer, o G12, era um movimento que era legal. Era um discipulado onde você não ia ser exigido mais do que aquilo que a ciência, a gente conseguia entender que ali você conseguiria discipular. Aquele número de pessoas era um número ideal para você. O braço alcançava. Era uma coisa assim, ninguém vai te exigir mais do que você pode, isso aqui é uma coisa palpável, dá para fazer e tal. Só que aí foi gerando uma coisa meio de poder, né? Você é dos meus 12, aí os seus 12 já é os que estão abaixo de mim e tal. E aí acabou adoecendo uma estrutura que era boa. Então aí que eu acho que é o problema, né? Quando a gente não compreende o mover e coloca muito o coração humano, o ego, o orgulho, envolvendo toda a estrutura que Deus trouxe ali, uma estratégia muito legal. Só que aí quando a estratégia começa a envolver o coração humano, né? E a gente não tem... Eu acredito que o que falta, e que a gente tinha bastante na época da célula, quando a célula estava ali muito forte, eram treinamentos. E eu me lembro de muitos treinamentos que eu fui para Minas e que era muito voltado a só o coração. Até uma vez eu comentei isso com o meu pastor. Eu falei assim, cara, eu fui para lá, mas não falou muito sobre a estrutura, porque a gente não tinha muita célula na igreja. Então eu falei, cara, a gente não explicou muito como faz. Só falou isso, obediência e tal. E aí eu entendi que, na verdade, a estrutura era uma coisa simples, mas que o que era mais importante era o coração manter bíblico, o coração manter o coração de Cristo, porque o mais fácil é se perder no meio do caminho ali e deixar com que o teu próprio coração crie uma história nova em cima da célula que vai levar para um prejuízo. Porque acaba que, assim, isso que você falou me trouxe lembranças disso, né? Porque era engraçado, porque como quem fez parte desse movimento, assim, de treinamento também de pastores, eu lembro que a gente sentia, às vezes a gente conversava no off, não sei se o Walter vai se lembrar disso, mas a gente falava assim, cara, o quanto os pastores, na época, né, eles eram completamente sedentos por uma fórmula de bolo, né? O que eu tenho que fazer que vai me trazer para esse lugar, né? Acho que isso também foi uma saturação do movimento em si também, né? Que era sempre alguém que apareceu com uma fórmula mágica, né? Tipo de, o maluco aqui tava fazendo tal coisa e aí explodiu. Aí agora todo mundo quer copiar a fórmula mágica do fulano. Então acho que isso aí foi uma das coisas também que trouxe essa resistência. Mas assim, era a busca incessante por uma fórmula mágica, né? Mas não entendendo que isso diz respeito ao coração, né? Você falou da maturidade. Porque assim, eu me lembro, por exemplo, quando a gente começou a replicar o modelo do Walter de cultos no domingo à noite de jovens, mas a gente só fez isso quando a gente estava num número que, cara, era muito alto, né? Então a gente reunia muitos jovens adolescentes. Quando eu digo alto, eu digo para nossa realidade, né? E aí a gente começou os cultos, já eram 200 jovens adolescentes, né? Então já era muito grande. E aí, o culto dando certo, as notícias se espalhando. E aí eu lembro de alguns pastores ali da nossa região ali que falaram que começaram a querer fazer igual. E aí o que eles fazem, né? Aquela frase que eu não gosto replicou a estética, mas não replicou a genética, né? Mas vamos... Até o que tu não gosta vai servir um time. Eu canso dessa frase, velho. Mas enfim, mas é porque ela é verdade. Mas o cara fez isso aí, tipo, vamos agora só tem culto domingo à noite, 8 horas, vai ser dos jovens, eles vão apagar a luz, eles vão botar um monte de luz aqui maluca.
E beleza. E agora aí vai. o cara cancelou tudo que tinha na igreja dele. Só que ele não entendia que o culto foi uma consequência de uma construção de coisas que eram muito mais profundas que aquilo. Né? Mas o cara, o que ele queria? Ele queria o resultado, né? Eu acho que isso que era o ponto principal. Dentro disso a gente viu várias aberrações, mas muitas aberrações. Eu me lembro de uma clássica, velho, que eu acho que você deve lembrar, acho que o Pablo, não sei se o Pablo chegou a conhecer. Acho que eu até posso falar o nome aqui, tô nem aí também, né? Mas não vai chegar na pessoa. Mas se chegar também, não é comigo. Mas eu me lembro. O algoritmo, se chegar, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Pede pros nossos advogados de plantão. Manda falar com os advogados. Mas assim, eu lembro que em 2015 a gente recebeu uma notícia lá em Minas de uma igreja, e obviamente, enfim, a gente recebeu uma notícia de uma igreja que estava um movimento de jovens, era uma igreja muito grande em Minas, mas que eles não conseguiam reunir muitos jovens. E aí tava tipo assim, em 6 meses eles foram de 100 jovens para 1.500 jovens no culto. Aí eu lembro que eu falei, a primeira coisa que eu sempre fui mais não é do contra assim, mas mais crítico no sentido de, cara, você sair de 100 jovens, né, para 1.500, cara, isso tem alguma coisa aí, não, sei lá, não é normal, né? Acho que isso não sei se é coisa de mineiro assim, meio desconfiado, mas aí chamaram a gente, nós fomos lá, fomos um grupo de pastores de jovens ali, nós fomos e vimos tudo. Quando a gente viu tudo e aí a gente olha o lance da maturidade, a gente olhava assim, cara, aqui tem muito método e pouquíssimo coração e profundidade sobre o que é feito. E aí eu lembro que na volta, né, cara, a galera empolgada, porque realmente foi um culto de 1.500 jovens e assim, era uma coisa assim, assustadora. Segundo o pastor da igreja, né, os jovens alugavam ônibus, os jovens compravam camisas, os jovens faziam faixa, os jovens alugavam trio elétrico, os jovens faziam um bandeirão gigantesco, tipo aquele do centro de convenções. Os jovens faziam tudo. E essa foi a minha primeira crise. Eu falei, cara, na nossa igreja a galera não consegue comprar um hambúrguer direito, e que os caras têm tanto dinheiro assim, a cidade é economicamente inferior à nossa, não tem cabimento. Então, todos os 1.500 jovens milionários estão aqui, não tem base. Então, aí foram surgindo várias questões assim. Assim, resumindo, na volta, todo mundo, como é que fala? Empolgadíssimo. Cara, vamos fazer isso. Eu falei, cara, olha só, eu acho que a gente tinha que dar vamos dar mais uns 6 meses aí, vamos ver como é que é. Porque olha só, aí eu lembro que eu te usei de exemplo. O Walter tá lá em Belém, na época, acho que 8 anos, 9 para 10 anos. O cara tá 9 anos. Aí hoje a gente vai lá e vê e tal. Né? Então, assim, ainda mesmo com todo o tempo, ainda era frágil, né, Walter? Tinha que todo o tempo estar dando manutenções, etc e tal. Eu falei, vamos dar um tempo. Enfim, não deram tempo. Eu lembro que em questão de 2 meses, velho, isso tinha espalhado igual o coronavírus, assim. As igrejas todas estavam fazendo. E o que eu fiquei chocado é que a galera que estava, assim, há meses e anos até fazendo células com disciplina, fazendo aquilo, tudo. Os caras pararam tudo, velho. Pararam tudo para fazer aquela nova fórmula mágica. E aí, assim, foi uma coisa avassaladora, porque eu lembro que os caras já tinham até Bíblia de cada grupo ali do negócio. E manual. Foi uma coisa, eu falei, cara, que loucura é essa? Só que assim, sabe aquela coisa quando todo mundo tá a favor de uma ideia e você continua contra, se você falar se é o chato, né? Eu falei, fica calado, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu me lembro que num encontro de pastores, um auxiliar dessa igreja me comentou que não era assim os jovens que pagavam tudo, era a igreja que pagava tudo e tal. Mas aí nós fomos vendo os indícios das coisas. Resumindo, né? No aniversário de 1 ano desse grupo de jovens, metade do que eles tinham mostrado para nós no dia já não tinha mais. Pessoas, estrutura e tal. 6 meses depois tinha acabado tudo. E aí, não vou falar todas porque generalização é burra, né? Mas 99,9% das igrejas que aderiram a esse grupo não duraram 2 anos. Se afogaram na onda. E a grande maioria dos líderes falou, cara, isso destruiu os meus jovens, eu me arrependo. Por conta dessa falta de maturidade como falei pra caramba, né?
mas para poder responder o que você falou, Embasar. de o porquê que isso gerou um problema, né? Por causa a má interpretação, pela a gana dos caras de quererem muito mais um resultado que uma construção, né? O resultado é, assim... E dentro do que o João falou, né? A gente vê... Aí tu perguntou, né? Tu acha que isso pode gerar um prejuízo? E eu acho que o prejuízo é pesado. Por quê? 1.500 jovens agora, que agora já não são mais jovens, né? Eles pensam assim, cara, eu já fui crente um pouco na minha vida. Experiência negativa. E eu não quero mais ser crente, eu não quero estar mais na igreja, porque eu me lembro lá, aconteceu isso e tal. Então, tipo assim, essa parada de ser crente pra mim não rola. Só que, na verdade, eles não foram crentes, eles foram lá por um movimento, uma coisa que estava acontecendo e tal. Eles não se tornaram cristãos, eles não tiveram encontros genuínos com Jesus e tal. E ninguém tá aqui também pra ser aquele termômetro de quem é crente de verdade e quem não é. Mas, assim, quando a gente tem só um movimento, sem uma base, sem um discipulado, a gente acaba tendo a possibilidade muito grande dessas pessoas que entram na igreja não permanecerem e saírem com esse discurso. Cara, eu já fui daquela igreja e não presta. E acho que também o tempo também, né? Que ajuda nisso. Porque eu falo isso não para condenar esse pessoal, porque tinha gente boa lá, tá? Nisso daí. Mas porque também eu vejo que no tempo que a gente caminhou com as células, ainda era também um tanto quanto imaturo. Que hoje... A nossa compreensão sobre células, obviamente, ela é muito mais madura do que naquele tempo. Né? Mas eu acho também que quando veio o Mover de Igreja em Célula, veio paralelo a isso, o que tu falaste muito, aquela ideia forte de nós temos que buscar um resultado. Sim. Então, paralelo ao Mover de Célula, veio uma sequência de várias boas intenções ali, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma festa tal, vamos fazer esse movimento aqui nas casas de levar uma arca tal, de fazer esse movimento que tu citou aí, e que não era propriamente célula, era um movimento ali de explosão, de crescimento de jovens, de dividir jovens em grupos, quer dizer, tinha a ideia, mas não era célula, porque aí vem um ponto, quando eu falei aqui de má interpretação, aí vem um ponto, o mesmo ponto que está no voluntariado, o mesmo ponto que vai ter sempre, qual é? Meu pastor dizia muito, fazer esse tipo de coisa de verdade dá trabalho pra caramba. Tá entendendo? Aí o que você pensa? Você pensa assim, por que eu falei de má interpretação? Porque, por exemplo, voluntariado, se for fazer na vera mesmo, dá muito trabalho. Tá. É treinamento, é apostila, é toda. Você faz feedback todo culto. Você olhar o videozinho que a gente grava, assim, foi o meu domingo, é legal. Mas. Todo mundo com todo crachá. feliz. Dá um sorrisinho pra câmera. Tchauzinho, o cara tá servindo de coração, mas tem muita reunião, tem bastidor. Então, assim. Ô, Walter, a gente faz o aquecimento do culto com os voluntários, a gente prega pros voluntários e depois prega no culto. O pastor que tinha uma pregação, tem 2 pregações agora. Tem que levar dinâmica pro domingo. Às vezes o cara só chegava lá, entendeu? Então, assim, é uma parada que... Aí que vem o ponto. Por que surgiu paralelo todos esses movimentos? Porque era assim, era uma maneira mais fácil de fazer algo, aparentemente, que gerava resultado também. Porque gera, entendeu? Então, por exemplo, quando você falou aí do domingo, né? A gente viveu todo um processo de ouvir as pessoas, de ver, erramos também, aí vamos pro domingo, vamos fazer um culto de manhã. E aí, quando a pessoa tá de longe e vê isso, ela diz, deve ser isso a chave. Deve ser fazer culto domingo à noite. Quer dizer, ela nem viveu o processo. É aquela história que tinha, uma vez o Antônio Cirilo falou, né, que na época do Antônio Cirilo, quem lembra aí, né, vai ponderar. Uma vez ele falou... sempre saudoso com o Antônio Cirilo. Porque eu lembrei disso agora. Se o Antônio Cirilo explodir de novo, Porque só, eu não sei se... podcast, não sei se eu vou falar... São Antônio Cirilo. É verdade, tá virando já um... Mas, ó... É que ele uma vez ele fez vários jejuns, né? Ele fazia muito jejum de 21 dias, aí ele contava essas experiências, né? Aí um dia ele fez um jejum que chegou a dar um prejuízo para ele, não sei se foi na vesícula, uma coisa assim. Aí ele contou essa história e ficou, né? E aí a gente via, como houve no Diante do Trono, todo mundo, um pessoal querendo meio que imitar o Cirilo na hora de ministrar, até os espontâneos dele, o cara queria cantar. Aí uma vez eu disse isso para um garoto, porque ele estava falando lá em Belém, assim, eu tô em Cirilo, e porque você tem que ir? Tava meio que pregando, você tinha acabado de ouvir um seminário do cara. Eu disse assim, cara, quantas vezes tu já fez um jejum? Acho que eu nunca enjoei, assim, eu fiz acho que um dia só, eu fiz pela célula lá, quando ele mandou, eu disse, o cara faz 21 dias quase que 3 vezes no ano, irmão. Então, assim, às vezes a gente quer a experiência do cara, mas a gente não quer o processo.
Então, isso aconteceu muito com célula, e por isso que eu fiz essa pergunta. Mas aí vem uma outra pergunta para vocês também, para a gente levar adiante. É assim, ó. Tu falou a palavra ressignificar, né? Vem aí um ponto, porque hoje, aí é meio que duas perguntas juntas. Hoje tem um movimento de bater muito nisso a ponto de fazer isso morrer. Tipo assim, igreja de célula é manipuladora, igreja de célula é uma coisa que é só atrás de resultado. Todos esses erros que a gente falou aqui que viu. E parece até que tem que enterrar isso daí, nem vale a pena fazer na igreja, porque isso só tem coisa negativa. Então tem uma galera batendo nisso desenfreadamente, que isso aí é... Mas aí eu jogo essa pergunta aqui para a mesa, porque como vocês também ponderaram muito, quanta coisa boa acontece nesse lugar, nas casas, quando isso é bem feito, quando isso é... Então aí a pergunta, né, meio que uma pergunta e uma colocação, esse ressignificar tem que acontecer mesmo, quer dizer, essa mudança, esses ajustes, ou não? Porque na cabeça dessa galera que só bate, é tipo assim, cara, acaba com isso não é igreja, isso não é evangelho, vamos fazer de... O que é isso? Pra galera entender, né? Porque eles veem muita gente bater, e às vezes a pessoa que bate até tem um know-how, mas a gente vê tanta gente fazendo coisas boas através de grupos pequenos. Cara, eu sou da opinião lá do livro do John Stott, né? Que ele fala do cristianismo equilibrado, que a resposta do radical não tá no outro radical, ela tá no equilíbrio de tudo, né? Uau, muito bom. Então, assim, eu não acho que a resposta para a igreja é só a célula, mas também não acho que ela tenha que morrer. Eu acho que o caminho é a gente entender exatamente o que tem que ser feito. Existe manipulação numa igreja de célula? Sim, existe. Como também existe nas que não tem nas célula. que não tem. Mas quem manipula é a célula ou é a igreja? Ou, quando eu digo igreja, tá? Estou falando igreja do I minúsculo, que são as pessoas em si, tá? A parte humana. São as pessoas, não são a célula. Porque assim, o que é célula? Porque eu acho que é uma coisa também que tem que ser definida, né? A célula, ela é um princípio bíblico, a partir de Atos 2, né? Quando eu digo Atos 2, é uma citação mais direta. Claro. Mas tem a ver também com o ministério de Jesus, né? Mas Atos 2 traz um princípio de uma igreja que reunia em pequenos grupos, né? De casa em casa, mas enfim, pequenos grupos. Eles tinham comunhão, né? Eles tinham partido pão e eles tinham o compartilhar da palavra, né? Então, são 4 elementos aqui importantes. E esses 4 elementos importantes, ao longo da história, eles vão se redefinindo em modelos, não é? Então, isso aqui é o DNA da igreja. A igreja primitiva, né, ela nasce e ela precisa, né, ter os pequenos grupos que vivem em comunhão, compartilhar do pão e compartilhar a palavra. Agora, a terminologia para isso aqui, você dá o nome que você quiser, né? Então, assim... Tem uma igreja que eu acompanho que eles chamam de clã. Literalmente, né? Muito maneiro. Tipo, a gente brinca, pode chamar até de clã. E tem igual a gente chama de clã, mas da onde que veio, assim, me desculpa a minha... célula de clã? Me desculpa a ignorância, assim, mas assim, isso ficou muito forte a partir de Wesley, né? Que foi o metodismo wesleyano, que foi desenvolver os pequenos grupos como maneira de pregação, sobretudo para os escravos, né? Mas que em algum momento tocou a sociedade inglesa britânica, né, como um todo. E aí foi um avivamento absurdo. E ao longo da história, diversas igrejas e movimentos e pastores foram adequando isso à realidade. Foram reestruturando. Então o que a célula é hoje? A célula é o produto de uma mutação, e quando eu digo mutação, estou falando adaptação, de um princípio de Atos 2, pequenos grupos, comunhão, parte do pão e o compartilhamento. Ninguém está inventando a roda, então. Ninguém está inventando a roda. Agora, aonde entra a manipulação? Ela está aqui ou ela está em quem está fazendo essas coisas? Né? Então, assim, isso não é novo, gente. Pelo amor de Deus, na Bíblia nós já vamos ver situações onde, de certa forma, Paulo vai combater a manipulação a partir da falsa doutrina, da heresia, enfim. Então, isso não é novo. Agora, de novo, né? Porque eu estou falando isso tudo aqui. Não é porque eu quero defender o radical da célula, né? Não, cara, existe a manipulação. Mas não só a manipulação, existe manipulação, existe a competitividade absurda, existe a vaidade, existe a centralidade humana que é muito grande. A célula tem, a igreja em célula, né? Ela tem o risco de ir para aquele lado lá que eu não gosto muito, que é o seeker sensitive, né? Que é pensar demais na necessidade da pessoa, né? E às vezes até corre o risco de negociar o evangelho, isso acontece muito. Então, assim, trazer para o equilíbrio é o quê? Cara,
Tem manipulação? Tem. Então vamos saber lidar com isso. Então como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que existem outros aspectos também que são relevantes. Por exemplo, a globalização como um todo. Né? A gente estava até comentando aqui hoje mais cedo aqui, o Pablo falando que teve uma reunião no culto dele dia de semana com um número X de pessoas. E aí ele falou que foi quase que metade. A gente falou, pô, você tem que agradecer a Deus que foi esse número de pessoas. Por quê? Por conta dessa globalização. Hoje em dia, o contexto social é mais complexo. E quando isso, sobretudo em capitais, megalópolis como o Rio e São Paulo, por exemplo. Né? Então, é muito Vira difícil. 360. A maioria das igrejas, posso estar cometendo um grave erro, tá? Mas a maioria das igrejas que tem hoje esse movimento celular, não como espinha principal, mas como algo forte, boa parte delas ou não tem programação durante a semana, ou a programação é algo completamente trivial, assim, tipo, vai quem quer, né? Não há aquela coisa assim do domingo, de escalas intermináveis e necessidade de presença. Por quê? Porque, cara, não tem como hoje em dia... Ou ela também fez escolhas, né? Ela tá numa fase que ela faz isso. Mas é onde eu acho que é trazer para o equilíbrio. É para não ser aquele cara de, não, a célula tem que ser assim, ó, a igreja das duas asas, tem que ter assim, tem que ser assada, assim, assada, assim. Quem não tiver, não faz nada. Quem não tiver, isso aí não é célula, né? Eu lembro de um mestre em célula, que não estou falando aqui com o deboche, porque ele realmente é. Quando eu perguntei de uma igreja de Miami, a Vulse Church, quando eu fui conhecer a Vulse Church nem era conhecida na época, eu falei para ele, eu voltei dos Estados Unidos e conversei com ele. Falei, pastor, eu conheço uma igreja tal, eles fazem células, as células deles em 15 dias. Ele falou, não, isso não existe, isso não é célula. Porque eles estão destruindo o movimento em célula, isso não vai para frente. Na época eles tinham 30. Hoje a maior igreja da cidade de Miami é essa igreja, essa Vulse Church, com uma pancada de células, né? É o perigo perigo desse engessar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a resposta do equilíbrio é entender todos os defeitos e trabalhar com ele. Eu sou contra, porque se for combater a manipulação, não está só na célula. Está no discipulado, está no movimento de oração. Às vezes quem denuncia a manipulação acaba que está manipulando. Está em todos os aspectos, porque a própria pessoa, ela também ela é manipuladora, só que ela acha que não. É porque eu acho que acaba que essa denúncia pesada de querer só bater, né? Ela acaba também prejudicando, porque você tem coisas bonitas, como agora também estão batendo no voluntariado, né? Agora é só isso, agora é só isso. Então, por aí vai. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar aqui, né, é que tudo precisa ser estudado para a realidade. E assim, João falou, né, de uma igreja numa cidade grande é diferente de uma igreja numa cidade do interior. E a estrutura vai se adaptar. E assim, numa cidade grande, talvez não funcione toda semana. Sim. Ou funcione, vai depender até da localidade do Rio de Janeiro que a tua igreja tá. Né? Hoje, no começo mesmo, João falava, cara, acho que eu não vou botar minha célula toda semana e tal. Aí quando começou a célula, deu super certo toda semana. Ele falou, cara, eu vou deixar toda semana, a galera tá indo e tal. Então é perceber a estrutura e não ter esse engessar, essa forma onde eu tenho que colocar minha igreja dentro dessa forma e essa cobrança pesada para ser daquela maneira, aí eu acho que isso um pouco adoece. E estudar, assim, o que vai ser saudável. Igual metas. Eu sei que movimento celular tem metas, né? E as metas, elas não são uma coisa ruim. Elas são boas até para manter a célula funcionando, né? Ela vai lembrar para a célula que ela tem que ganhar pessoas, porque a célula é evangelística. Então, como que eu vou ganhar pessoas se eu não tenho mais nenhum alvo para alcançar? É isso aí. Então começa a ficar frio, vira uma comunidade ali onde a gente se ama, a gente se gosta, vira o nosso grupinho e tal. E aí acaba perdendo o propósito. Então eu entendo que os alvos, eles têm esse objetivo, de não perder o propósito. Só que aí quando a gente faz isso de forma negativa, a gente começa a traçar alvos que são absurdos e aí a célula se sente, né? Falar igual a Gabi fala, eu tenho que trazer o chicote ou o chicote vocês dão? Né? Que a pessoa já pensa assim, meu Deus, eu vou brigar agora, vou ter que ir atrás dessas pessoas, arrastá-las pra dentro da minha casa. Depois dessa proposta toda aí, quem dá... Mas, ó, galera, só lembrando aí que é muito importante você deixar o seu like aí, a sua curtida, né? E também compartilhar essa live, ou melhor, esse podcast, né, que você está assistindo aí, compartilha com o máximo de pessoas possível. Porque, olha, comunicação boa é aquela que chega
na galera que a gente está acompanhando, está ajudando e vai além disso. Então, você tem amigos, você tem tantas pessoas fazendo isso e uma coisa que o João tem falado, o Pablo também, da importância dos grupos pequenos para essa geração, entende, cara? Isso é primordial. Então, a gente está falando sobre um assunto hoje que é muito importante chegar em várias pessoas, chegar nas igrejas, chegar para a galera assistir com seus pastores de jovens. Isso é muito importante. Tirar daqui muitos insights, muitas coisas, estratégias, né? Até corrigir a rota, né? Que às vezes você não estava fazendo mais porque ouviu falar que isso aí é do diabo. Alguém, né? Caiu na pilha de alguém. Mas olha, uma coisa legal que o João falou aqui, eu quero trazer isso uma pergunta, é que eu vivi isso, muito interessante, um pastor foi uma vez na nossa cidade, né? A gente estava falando de célula, e quando acabou, na verdade, eu estava numa cidade, numa conferência, e aí teve uma sala separada para eu falar só sobre as células para jovens e adolescentes. E eu lembro que tinha uma galera lá, tinha umas 400 pessoas assim que estavam interessadas em ouvir isso. Mas quando eu acabei, foi interessante porque o Pablo citou isso, o João também. Eu falei muito, muito do coração, do discipulado. Eu lembro que eu trouxe esse assunto nesse dia. E aí, quando eu acabei, ele me procurou. Procurou várias pessoas, mas esse em específico eu não esqueço. Ele falou assim, poxa, pastor Walter, muito legal o que o senhor falou. Poxa, bacana, tal. Eu comprei o livro ali e tal. Mas, assim, o senhor não falou da técnica, como é que faz, entendeu? O senhor não disse como é aquela coisa. Quantos são na célula? São 4 ou são 5? Ele foi tão sincero ali, honesto com a pergunta dele, mas aquilo me marcou porque eu falei, caraca, eu falei pra caramba aqui. Eu trouxe tantas coisas boas, mas o cara veio aqui mesmo pra pegar quanto é de trigo, quanto é de açúcar. Falando nisso, cara, aí vem mais um ponto sobre a interpretação, né? Às vezes e aí, no caso, preocupa porque era um líder, né? A gente pode aqui trazer vocês dois trazerem esse despertamento aí por isso, acender essa luz pro cara, não ir nessa linha, não ir por essa linha, né? Porque não é só sobre a célula, né? Qualquer coisa que ele tá assistindo, corre o risco dele querer pegar qual é a forma disso aí, o que essa igreja tá fazendo. Aí ele copia desde o brand, desde do Instagram do cara, desde a cor, sendo que ele nem tem essa realidade, né? Mas vamos lá, fala um pouquinho pra gente disso aí, vocês dois, assim, cara, essa parada de você não me entregou a receita, como é que eu faço, João Pedro? Mas o problema é seu, te vira. Ora. Mas cara, assim, ó, eu acho que... Mas é perigoso, né? É perigoso. E é até interessante, porque eu tô aqui, gente, nós estamos falando esse tempo todo sobre célula, mas até agora ninguém falou nada sobre como que é uma célula, né? E talvez o cara da lavoura já saiu já do podcast. Pô, o cara falou que falar de célula, mas até agora ninguém falou nada sobre célula. Como é que multiplica? Eu não sei se são 4 ou são 5 no núcleo. Se chama de líder ou de vice-líder. Então assim, ó, vamos lá. A gente pode falar sobre isso aqui, tá, gente? Não tem problema nenhum, a gente não quer falar, mas de novo, eu sempre falo isso muito assim com minha liderança, com pastores, toda vez que eu falo treinamento é que a nossa prática reage à nossa mentalidade. Então, ao invés da gente focar na nossa prática, a gente tem que focar na nossa mentalidade. Então, a gente tem que ter em mente, né, o que a gente compreende sobre isso e fazer. Aí eu vou chegar na prática, né? Por exemplo, hoje, na minha igreja, a gente faz células, né? Como o Pablo falou. A minha maneira de fazer célula, ela é muito diferente. E quando eu digo muito, talvez alguém vai até dizer, mas pô, é uma célula do mesmo jeito. Mas as nuances, né? Existe uma identidade nossa, assim, de fazer célula, né? E passam por alguns aspectos que lá atrás, no passado, eu nunca me preocupei. E, pelo contrário, eu era até contra alguns deles. Mas eu acho que passa por esse lance que a gente falou de caminhar com a maturidade, né? Só que, ao mesmo tempo, quando eu olho para a minha maneira de fazer célula, eu olho para outras igrejas, quando eu vejo o modelo deles, e eu fico muito encantado. Só que eu falo, cara, é dele, não é meu. Entendeu? Então, tipo, beleza, ele tá... Mas, assim, por que ele tá fazendo isso, né? Por que tem isso, né? Se eu não entendi o porquê que tem, então não é para mim, velho. Agora, o dia que eu entender o porquê tem que ter, aí faz sentido, eu acho que eu copiar alguém. Porque no fim é isso, eu não inventei nada. A maneira como a gente faz células não foi uma invenção minha, né? Talvez o modelo que a gente chegou seja eu esculpindo algo, mas quem colocou a argila ali não fui eu, pô, né? Teve gente que foi lá, catou, né, seguindo essa ilustração aqui, foi lá e buscou a argila e botou daquele jeito. Eu só peguei ali e cortei de um jeito que eu queria.
Então, assim, é resistir à tentação. Eu acho que são duas coisas. É resistir à tentação, que eu acho que também é um pouco do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, né? Que é tipo, eu não quero estar de fora do que estão fazendo, eu preciso ser igual a todo mundo, né? Perfeito. Eu tenho que estar em todas as trends do Instagram, eu tenho que ter a estética minimalista, né? Não, cara, você não tem que nada, você tem que fazer o que você consegue fazer. Acho que é resistir à tentação do eu tenho, né? E eu acho que segundo é convicção do que você crê também. Às vezes eu penso assim, cara, puxa vida, eu acho que esse trem tinha que ser um pouco diferente, sei lá, não sei se está faltando alguma coisa, mas no fim não, mas é assim que eu acredito que tem que ser. E no fim, né, até agora, acho que tá faltando pode ser que amanhã dê tudo errado, mas hoje tá dando muito. E eu acho que para nossa geração acaba que a gente, tu falaste muito bem, se a gente não cuidar, a gente acaba também perdendo aquela coisa muito boa de insistir em algumas coisas até que rompa, né? Porque a gente tá toda hora mudando. O cara não tem mais identidade de nada, né? Então eu acho que tem um pouco disso, assim. Igual eu falei, por exemplo, vou dar um exemplo rapidão aqui, tá? O cara tava o Vux, né? O Vux no Summit estava falando como funcionam as células deles. Em muitos aspectos é parecido com a minha até, né? Mas ele falou de algumas coisas, eu falei, caraca, velho, isso é muito bom, velho. Mas por que ele fez isso? Né? Tem que se perguntar. Né? Por que ele fez? Se eu não sei o porquê, se eu não sei responder o porquê, e o porquê dele não casa com o meu, com a minha dor, então por que eu vou fazer? Já dizia quem para o livro lá? O autor do nosso livro, comece pelo porquê? Simon Sinek. Simon. Já é justamente isso, né? Que eu acho que é... Livro perfeito, inclusive. Ele pergunta, já dizia quem? Como é que eu vou adivinhar do que ele tá porque falando? quando ele falou ali... Tá achando que você é o buscador da Amazon. É porque ele falou duas Vou vezes... tentar ler tua mente. É porque ele falou duas vezes do comece pelo porquê. Aí eu pensei que tu tinha pegado. Não peguei não. Você é um cara rápido. Eu tava pensando aqui na resposta também. Mas fala aí, Pablo, o que você pensa sobre isso? Eu tava, agora você me fez me perder no meu raciocínio. Como é que quem dizia que... Vou fazer você se achar. É aquela pergunta do cara que chegou comigo e disse assim, cara, mas e aí? Você falou e não disse nada de como é que faz, de quantas pessoas são. O que eu tava pensando era assim, que o João falou assim um pouco do que ele tá fazendo lá e que às vezes ele fica pensando, né? E eu acho que o melhor para o tempo de hoje, que eu acredito até que a nossa geração tem essa parada, é ser orgânico. O que Deus está ministrando para nós, cara, isso é nesse tempo? Perfeito. Né? Porque um tempo atrás, ainda no momento celular, eu me lembro de eu ter ido a um treinamento e o cara falou assim, cara, se não tem dons espirituais na tua célula, já tá errado. Porque esse mover tem que estar lá. Tem que estar tendo cura lá e tal. E aí eu fui pra lá pensando assim, cara, eu tenho que orar por cura toda semana na célula, então. E tal. E eu comecei a ter essa pilha, assim, tipo, caraca, eu vou ter que falar em línguas, eu tenho que botar o povo falar em línguas. Mas, cara, no meio dos visitantes, eu comecei a ter uma crise. E hoje eu já entendi que, na verdade, são estações que Deus está soprando sobre a nossa igreja. São ênfases. Né? O que Deus está soprando para a minha igreja hoje? Hoje é sobre a comunhão. Então eu vou falar sobre comunhão na célula, eu vou proporcionar comunhão. Esquece os dons, não quer dizer que a gente deixou de ser pentecostal, não quer dizer que a gente parou de crer na cura. Mas a gente vai viver comunhão ali porque é o que Deus está ministrando. Num tempo onde Deus estiver ministrando uma outra coisa, um avivamento e tal, cara, agora na célula a gente vai falar sobre isso, a gente vai saber surfar a onda de Deus, né? Exatamente, porque é Deus quem começa a onda. A gente só é o surfista, então a gente vai entendendo o que Deus está trazendo de ênfase para nossa igreja. E é legal que eu ando com pessoas que sempre estão tentando perceber o que é, né? Agora mesmo a gente estava tomando café e o Walter virou para mim e falou assim, cara, eu acho que tu tá falando muito sobre isso, tu já percebeu que Deus está te trazendo esse tema, tu tinha que trazer isso pro teu retiro de carnaval? E eu não tinha percebido, mas realmente depois eu fui pensar, já tem umas 3, 4 mensagens que eu mandei para ele, que eu preguei na igreja e que tem tudo a ver com o tema que ele falou. Cara, isso aí Deus está te levantando para falar. Então, é intencional nesse sentido a célula, sabe? Quando a gente não está engessado, e aí eu acho que é essa temporada, para a gente ser uma célula orgânica, é a gente entender igreja é organismo e Deus é quem faz o crescimento acontecer. Então, se ele está nos trazendo para esse lugar, ele está querendo nos aprimorar para crescer. Nem sempre para nós, e aí acho que até vai ser uma crise para quem faz célula naquela pegada apenas evangelística e o tempo inteiro trazer gente, né? Para mim,
o grupo pequeno, ele vai ter ênfases e vai ter tempos onde vai ser uma cura, não vai ser apenas, né, o frutificar. Ali vai estar tendo outra estação, e a gente entender isso traz saúde, né, para toda a estrutura, né? Então em tempos vai ser tempo de muita frutificação, e outros tempos vai ser muita cura, muita transformação ali, mudança de mentalidade. Aí depois Deus vai trazer de novo a ênfase para frutificação, e a gente vai aproveitando de tudo que Deus está fazendo no meio do nosso grupo pequeno. Muito bom, galera. Riqueza total aqui, ó. Manda isso aí pra alguém, porque, pelo amor de Deus, a gente consegue aprender muito. Falando sério, a gente consegue aprender muito num tempo como esse. E às vezes é um conteúdo que a galera não tem acesso, muito mais por conta de que, às vezes, muita gente não para falar sobre isso, não é a realidade do que eles viveram, e é muito a nossa realidade. É porque aqui o nosso propósito, né, Walter, também não é trazer resposta, né? Trazer reflexões sobre a vida pessoal, sobre o ministério. Acho que essa galera que às vezes fica nessa vibe de querer trazer as respostas exatas para tudo, acaba a gente se perde. A gente tem que aprender como líderes, né? E aqui falando justamente sobre líderes, a gente não toma uma decisão em um momento, a gente toma uma decisão, decisões sobretudo importantes, né? Como direções, né? Com base de tempo de reflexão e de pensamento, né? Agora, olha, uma coisa legal aqui que eu anotei, então, só para concluir tudo que vocês falaram, olha só. Então, a parada é o seguinte, você tem que aprender a pegar as ondas, mas também tem que aprender a parar de pegar a onda, né? Porque senão você aprende muito a pegar e fica lá 20 anos numa onda que já parou. Então, tem que aprender a pegar... Tá na areia. Aprender a parar. Tá lá fazendo movimento, mas a prancha tá na areia. Agora, cara, falando dessa parada aí de eu admirei a célula, ou às vezes eu admiro o que está acontecendo naquela igreja, foi o que o João Pedro muito falou, né? Aí eu paro assim e penso, essa parada é importante de parar e pensar, gente, porque você vai para muitos eventos e conferências, tem gente que vive de conferência, né? Então ele traz uma novidade e ele diz assim, ó, cara, troca tudo aqui que a gente vai, foi o que eles falaram muito. Mas aí, olha só, isso é tão interessante porque aí admirei, mas eu tenho que me perguntar por que ele faz isso, onde é que ele está, qual o contexto. Tem gente que nem pensa mais, né? Só Ctrl+C, Ctrl+V. E eu tava vendo uma parada daquela, uma vez o Ed Leu, né? Conhece o Ed Leu veio ao Brasil, lá da Indonésia, isso, né? Aí ele tava numa vibe de que eles tinham comprado um shopping center, abriram uma igreja lá e tal. E eu achei interessante um ponto que ele falou. Claro que eu não vou aqui querer falar precisamente o que ele estava querendo dizer, mas eu entendi muito bem essa parte porque ela me marcou. Ele estava falando que o momento de louvor da célula deles era uma parada assim, ó. Ia chegando as pessoas, aí eles se faziam uma roda, um círculo, não sei se você chegou a ouvir isso, mas eu lembro disso, sei até onde foi essa conferência lá na nossa igreja em Belém. E ele disse assim, que as pessoas começavam a cantar canções espontâneas baseadas no testemunho de conquistas e de livramentos que Deus tinha dado na semana. Então era mais ou menos assim. Elas falavam assim, aí vamos lá, vamos louvar olha Jesus. O nível dessa eu fui liberto hoje quando andava naquele lugar. Cara, na hora me veio a cena do louvor. Porque ele fez no púlpito, ele fechou os olhos dele, ficou assim. Aí as pessoas cantam assim. Elas cantam seus livramentos e as coisas que elas conquistaram na semana como se fosse um testemunho e elas põem melodia nisso. Então ninguém tá ligando se elas estão cantando bem ou se um momento, não é ele até falou, não é cantar na igreja ou no palco, ali é o momento deles de comunhão. Não tem música pronta. Eles não cantam música pronta. Aí eu fiquei olhando para aquilo e disse, imagina se a gente pega isso assim, vamos fazer na sala porque é isso que dá certo. Caraca. Não, eu acho que é uma parada legal. Só que eu acho que a gente não tem que não colocar só isso. O Ctrl+C, Ctrl+V. Não, e assim, um dia em especial que eu fale sobre testemunhos e tal, cara, bora cantar os nossos testemunhos hoje? É uma coisa legal. Isso é uma parada legal, mas eu não vou fazer. Agora, toda semana eu querer que todo mundo cante. Não, cara. Lá, inclusive ele falou até de um caso bem específico. Ele falou que uma pessoa chegou na célula e essa pessoa tinha vivenciado uma situação enquanto ela ia para um culto ou para uma célula que foi socorrer uma pessoa que tinha se acidentado. E aí ela cantou isso na célula. Nossa. Eu socorri uma pessoa que ela tinha furado o pé, uma coisa assim. Cara, foi muita onda. Eu fiquei assim. Cara, desculpa que eu lembrei de uma coisa. Tipo, não era aquilo que a gente. Tem a ver com o que a gente tá falando, mas não tem, né? Que é foi alguém que me contou, cara, o podcast do Brunão com o Ângelo Basso, que ele falou todas aquelas ideias dele.
Uau, cara, que incrível, mas eu não creio nisso. Afinal, foi O só isso. pessoal cantando o testemunho. Uau, que incrível, mas eu nunca Eu vou faria fazer. isso. Cara, eu fiquei imaginando a cena. É real, mas o que isso Mas se aplica... isso é real, cara. Ó, cara, É a mesma nossa, parada de ser igreja no shopping. alguém... Não, Acho que o Suzano não lembra, mas eu me lembro de uma vez... Mas eu me lembro, rapidinho, deixa eu falar. Vai. Eu me lembro que depois dele ter falado isso, e não falou só da questão de cantar os testemunhos, ele falou do shopping e tal. E eu me lembro que nessa semana eu fui ao shopping. E eu fiquei pensando assim, imagina a minha igreja nesse shopping, pra você ver a viagem que a pessoa faz. Cara, olha o que eu lembrei. Um dia eu tava naquela época de pandemia e tal, lá em Belo Horizonte, com aquelas coisas que eles tinham lá, de reunião e tal. Aí eu tava numa delas lá, aí um sujeito foi, um camarada lá, foi pregar, e aí no final ele foi fazer uma oração. Aí de repente ele começou a contar uma história de uns meninos que não sei o que, e de repente começou a assoviar. Eu tô assim, que esse cara, você sabe o que é, né, Suzano? Que esse cara tá arrumando, velho? Aí ele sinta o poder do Espírito. Eu falei, que esse maluco Assoviando, ele não soprava. Assoviando. Eu falei, que esse mano tá arrumando? Aí acabou. Beleza, foi assim, foi uma bênção. Só que não moveu nada, assim, entendeu? Só gastou o tempo ali e tal. E aí eu falei, cara, genuinamente eu não entendi. Aí no grupo, né, os caras falaram, mano, não é possível que o cara fez isso aí. Eu falei, mas qual que é a pira disso aqui, velho? A pira é que numa igreja, eu não sei se é a igreja da Colômbia famosona lá, mas é desses movimentos de avivamento na Colômbia que os pastores saem daqui para ir para lá. Teve num dia desse que o pastor contou essa história e começou a assoviar. E o Espírito Santo moveu. E aconteceu, ele E aí o que os caras do Brasil voltam fazendo? Começa a assoviar para ver se o Espírito Sempre Santo mesmo vem. equívoco. É isso. Mas, cara, eu acho que isso é uma parada muito brasileira. De querer isso, é o que eu ia pegar falar. coisa É muito de Brasil. fora, não é só de fora, tipo, de outros países, mas de fora da onde tu tá e querer vestir aquilo. A grama do outro tá melhor sempre. Não, tipo, outro dia eu tava vendo um vídeo do pessoal rindo de um pessoal em São Paulo usando balaclava. E eu fiquei pensando, mano, isso não faz sentido nenhum, não tem esse frio. Balaclava é aquela touca, pra quem não sabe, é aquela touca ninja, né? E, tipo, não tem esse frio em São Paulo. Tá, é muito frio, mas não é o frio de nevar. E por que a pessoa tá usando uma balaclava? Geralmente se usa quando é menos, né? E aí a pessoa tá usando lá Pra cobrir e o rosto de achando... não queimar, né? E aí ela tá achando assim, cara, eu tô mitando. Só que ela tava passando vergonha. Aí vem um carioca querer usar uma balaclava. Não faz sentido nenhum com 21 graus. Então, assim, é meio que isso. A gente olha pra fora, né, da onde a gente tá, da nossa localidade. Eu não tô dizendo sobre cidade, sobre lugar geográfico em si, mas sobre aquilo que a gente vive da nossa realidade local. E a gente tem que pensar, cara, será que essa roupa veste na minha igreja, no meu grupo? Né? Isso às vezes não veste. É igual o João falou, ele já estava fazendo culto para 200, mas ele já tinha costurado essa roupa há muito tempo. E os caras chegaram e falaram, não, então a resposta é culto 8 horas, beleza? 8 horas da noite é para os jovens, veste aí a roupa. Só que aí só tinha 10 jovens para vestir aquela roupa. Não cabe. Por exemplo, né, falando de cronologia, isso aí foi 2013. A gente começou os cultos, eu lembro, foi tipo no meio do ano, assim, mais ou menos, abril. Na verdade, foi abril que foi aniversário da igreja. Abril de 2013. A gente tinha começado células em fevereiro de 2011. Né? Então, foi um caminho que percorreu. E assim, tudo dando muito certo. Né? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que a gente falou muito, mas eu acho importante trazer ela para a prática, né? Porque senão fica só aquela fala. A gente falou muito da questão assim, cara, e é uma máxima assim que eu carrego também. E eu acho que é fruto da maturidade. O fato de carregar isso, a maturidade me trouxe muito isso, que é você ter essa sensibilidade de ouvir para onde é que Deus está nos direcionando, ou o que tem a ver com aquele momento, com aquele bairro, com aquelas pessoas, o que Deus quer fazer ali. Porque não é igual, né? Não é essa coisa milimetricamente assim, tudo, como vocês falaram muito aqui. Então, assim, na prática, João, Paulo, o que é você ouvir a direção de Deus para aquele lugar, para aquelas pessoas, para aquele momento, para a estação da sua vida? Porque eu acho que isso ainda é uma coisa muito fechada para as pessoas, sabe? Porque a gente fala muito de ouvir a Deus e até isso se banalizou, né?
Tem aquele vídeo lá do Douglas Gonçalves, que ele vai conversar com uma pessoa e aí a conversa dura 3 segundos. Porque a pessoa começa a conversa dizendo assim, eu ouvi Deus. Aí ele fala, tudo bem, então ele fecha a Bíblia e se retira. Porque se você ouviu Deus, irmão, a gente não tem nem como conversar. Tá, mas então, pra gente também não levar isso pro lado banal, vamos lá. Tem muita coisa em jogo, mas falando como pastores, como líderes da igreja. A gente não tá falando aqui de ouvir a Deus para começar um namoro, tá, gente? A gente tá falando aqui de ouvir a Deus para direção. Uma direção. Para o que eu tenho que fazer, porque, por exemplo, aqui mesmo, a gente anda, caminha junto, conversa muito. Você começou a fazer lá, amanhã eu começo aqui também, porque você começou. Não é bem assim, entendeu? Então, isso serve para o que você está vendo aí na internet, porque às vezes também você está numa crise, dizendo, eu vou sair da minha igreja, porque olha só de igreja boa que está acontecendo. E aí também você não está fazendo nada, você só está olhando as boas e o que você está fazendo? Está discipulando pelo menos uma pessoa? Então, o que é esse ouvir a Deus? Para a gente não ficar aqui, né, na má interpretação ou deixar no ar, eu acho que é um bom tema para a gente até concluir esse assunto. Em relação à célula, claro, né? Mas falando em relação assim, o que eu faço na minha igreja? Como é que eu ouço a Deus para saber essa direção e não ficar lá surfando uma onda que já passou e nem perder a onda que ele está trazendo? Então, como é que eu faço isso na prática? Cara, tu falou, né? Não é porque eu faço que o João vai fazer. E isso é muito verdade no nosso meio, né? O Walter hoje não tem grupo pequeno ativo, né? Ele disse que vai começar uma nova temporada. O meu grupo funciona de tempos em tempos, né? De 4 em 4 meses, abre e fecha. João já não é célula no modelo mais contínuo, tradicional. E como é que a gente percebeu isso? Primeiro, a gente entende que grupo pequeno é necessário para o discipulado, para o crescimento e acompanhamento dos membros e tal. Então, eu acho que não é nenhuma questão de ouvir a Deus se tem que ter um grupo pequeno. Eu acho que o grupo pequeno é muito necessário para a igreja. Agora, como ele vai ser, né, lá atrás, os grupos pequenos eram os grupos missionários. E aí, dentro dos grupos missionários da igreja, funcionava ali todo o apacentamento, cuidado e tal. Hoje em dia, a gente já vê que dessa forma não funciona na nossa igreja. Talvez na sua funcione, amém. Mas na nossa igreja não está funcionando dessa maneira. E aí, a gente vai estruturando. Como é que vai funcionar a nossa igreja? Qual a ênfase que a gente quer dar? Né? Igual na minha igreja, a ênfase não é evangelística. A minha ênfase é totalmente discipulado. E a gente vai ali conhecer as pessoas, é relacional, né? Tanto que a gente chama de grupo de conexão. E ali... Pablo, deixa só bem claro que a ênfase não é evangelística dos grupos pequenos. Senão vão achar que sua igreja não é evangelística. Não é que a gente não ganha almas, calma. A gente ganha, mas de outras maneiras. Mas agora, no grupo pequeno, a gente não leva convidados. A gente tá ali para se conectar, conhecer uns aos outros, discipular, e ali um discipulado mútuo. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente conhece uns aos outros. Está sendo um tempo muito bom. Não quer dizer que a gente vai ficar nisso para sempre. Talvez um dia Deus fale, não, agora eu quero que vocês abram e a gente sinta, cara, é tempo da gente abrir, porque, vamos dizer assim, as outras formas de evangelizar cessaram, é porque Deus quer que a gente faça dessa maneira agora. Então, entendendo o que está acontecendo na nossa igreja local. A gente entende, todo domingo chega convidados aqui. Então, a gente não está precisando abrir grupos nas casas, até porque uma das vertentes da célula cara, é muito mais fácil levar numa casa do que numa igreja. E na minha realidade não era. A gente chamava para um grupo numa casa, ninguém ia. Agora a gente chama pro culto de domingo, a galera aparece. Então, a minha realidade não é que é mais fácil levar para uma casa. O normal seria, mas na minha realidade não. Então, por não ser, então a gente vai levar primeiro pro culto. Do culto a gente coloca num grupo de conexão aqueles que querem ficar com a gente, que querem continuar na nossa igreja. E ali no grupo de conexão funciona dessa maneira, como mais um discipulado. Então, eu acredito que a gente aprende a ouvir a Deus não só na forma audível, né? Só se Deus me falar aqui no meu ouvidinho. Faz célula, testando 15 pessoas. Também. Discernir também, né? Discernindo e vai fazendo testes, né? Igual no começo, quando eu fiz a primeira temporada desse G6, não tinham dado muito certo. E aí o Walter falou, cara, insiste, porque deu certo, mas pra tua realidade tá começando uma coisa e tal, tenta de novo. Na segunda temporada, a gente já teve tantos testemunhos, casamentos restaurados ali, né? Teve uma irmã que ela falou, cara, não dá mais. Aí a líder do GC falou pra ela, cara, tem certeza? Tu não dá mais uma chance pra ele e tal? Tá sendo tão bom aqui no GC com você e tal. Ela, não, ele não quer nada, ele não quer nem ir pro GC. Aí a líder de GC falou assim pra ela, cara, então manda ele pro GC.
Falar pra ele, ó, só continuo contigo se tu for pro GC. E aí ela chegou em casa e falou isso pro marido dela, olha, só vou continuar contigo se tu for pro GC. E aí na mesma semana ele tava no GC, começou a ir pro GC. E aí o casamento deles foi restaurado, tava melhorando, sabe? Então, acredito que a gente precisa entender o que Deus está querendo fazer ali. Vai testando, vai discernindo, vai montando ali a estrutura, né? Assim, eu não tenho a pretensão de estar com aquilo pronto. Como eu falei, como é orgânico, então, de pouco em pouco, as coisas vão se organizando. Eu não preciso. E era uma coisa que eu tinha lá atrás na questão da célula, né? Eu fui a 4 treinamentos e eu perguntei nos 4 treinamentos, como é que levanta um supervisor? Porque eu queria muito entender e ninguém tinha uma resposta prática para mim. Por quê? Porque é assim, é natural. Multiplicou, vai lá, essa pessoa agora é supervisor. Só que eu achava que tinha, tipo assim, uma coisa que eu não conseguia entender. E eu falava, não é possível, gente, ninguém sabe me responder exatamente, eu quero levantar algum supervisor, não consigo e tal. E era uma coisa simples. Então, assim, às vezes a gente tá esperando, né, uma estrutura e tal, e é discernir, é testar, é tentar, né? Vamos tentar o grupo assim, vamos tentar o grupo, como é que se fala? Nesse modelo que traz convidados e tal, vamos ver o que vai dar certo, se vai conseguir. E também olha para sua igreja, vê o que pode, né? E também, às vezes, essa pergunta pode gerar aquela interpretação literal, né? Tipo assim, como levantar um supervisor? Depende qual o peso do supervisor. Quantas pessoas já precisam. Nossa, que piadinha ruim, cara. João. Nossa, muito ruim mesmo. Horrível, Muito meu ruim. Deus do céu. Cara, assim, falando assim por experiência hoje lá na igreja, é um somatório de várias coisas. Primeiro passa por aquilo que eu falei, assim, eu hoje naturalmente não consigo pensar uma igreja sem grupos pequenos. Hoje a minha cabeça já é muito mais aberta a múltiplas formas do grupo pequeno, né? Então, eu já penso assim. Então, quando eu cheguei, eu falei, cara, a gente precisa que a igreja esteja em grupos pequenos. Você já chegou pensando assim? Só que eu falei, eu preciso entender a realidade, porque para mim tem um aspecto, né, que eu acho que pro Walter também é que eu sou um estranho no Rio, né? Então, eu não conheço a realidade das pessoas, eu preciso conhecer e entender. Então, à medida do que eu ia conversando com as pessoas, entendendo, sobretudo também a história da igreja, a nossa igreja teve história de pessoas que ainda Tem um pessoas que background. estão lá, né, que foram ganhas numa célula e tal. Fui entendendo os problemas do porquê que a célula lá atrás não deu certo. E o que eu entendi era que aí entra essa coisa, né, da gente discernir o que Deus tá soprando e direcionando. E eu entendi que realmente era algo que a gente podia fazer, faz sentido fazer, mas com uma maneira um tanto quanto diferente. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho células, e vou ser muito sincero, tá? Eu não coloco nenhuma pressão para que elas se multipliquem. Porque eu entendo que, para mim, hoje, na minha igreja, no que a gente está vivendo, é mais importante eles estarem juntos do que a gente tá abrindo inúmeras casas. Uhum. Porque eu também tenho uma outra realidade. A minha outra realidade... não vou falar aqui não, mas é que eu tenho dificuldade nisso. Por exemplo, eu tenho casas para abrir, mas hoje eu não consigo mandar... deixa eu falar. Eu não tenho líderes para assumir essas células. Eu poderia acionar a marcha do movimento celular lá de trás, que é de pegar um cara e preparar muito rápido e mandar? Poderia. Mas acho que não seria tão saudável quanto o que eu preciso hoje, de acordo com a minha realidade. Não teria e isso também é isso que eu ia falar. É a realidade do João, gente. Se na sua igreja de outra maneira... Pô, se a galera é muito boa, vai que vai. Vou dar um exemplo. Eu ontem descobri que uma célula minha teve um problema muito sério e os líderes resolveram assim com uma maestria fantástica e eu só fui ficar sabendo ontem, entendeu? E por quê? Porque eles são muito maduros. Então, hoje, os meus líderes de célula são muito maduros. Antes que os nossos ouvintes cheguem e falem, o João falou que não é para mais multiplicar. Não é isso, né? Eu acho que tem que multiplicar. O ideal é que se multiplique, mas hoje eu não tenho essa condição de multiplicar, porque eu também não vou ficar falando tudo aqui, senão talvez algum membro da minha igreja vai me achar meio sei lá. Mas é assim... Não é esse o caso. Mas é entender a realidade como um todo. O ponto é que as nossas células hoje elas são muito saudáveis para que os líderes as carreguem. Eu acho que isso é a coisa mais importante.
o que eu sempre entendi é que às vezes E essa autonomia, né? a maneira como o líder carregava a célula era um fardo gigantesco. Que quando dava férias, o cara descobria como era a vida não sendo líder de célula. O cara falava, não vou liderar a célula mais. Por quê? Porque é um peso. Eu acho que tudo exige um sacrifício, mas um problema é quando é um peso que não deveria ser um peso, né? Ser líder de célula tem um peso? Tem um peso. Pô, o cara tem que ficar pregando toda semana, tem que cuidar de pessoas. E tá tudo bem, não vai sair esse fazer peso. lanche. Mas a intensidade do peso que eu coloco, eu posso... como é que fala? Dosar isso, né? Então, no meu caso, eu doso esses pesos. Então, todas as células sabem que o propósito é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Multiplicar, a gente multiplica se o nosso ritmo for compatível com isso. Para mim, como pastor, o meu intuito é abrir células, mais do que multiplicar células, por conta da realidade, da leitura, do diagnóstico como um todo. E aí entra o nosso modelo de células. Então, assim, e aí tem outra coisa, né? Que a gente estava conversando sobre isso. Os meus líderes de célula, que estava conversando lá na igreja, eles são muito fiéis ao modelo que a gente propôs. Assim, eles são muito fiéis. Por exemplo, um aspecto muito... Vou colocar um aspecto aqui, tá? Eu nunca tive célula na minha casa, porque eu sempre morei muito longe da minha igreja. Então, eu não sei o que é ter célula na minha casa, mas isso não me impede de olhar pelo olhar do anfitrião. Então, quando eu olho para o olhar do anfitrião, eu preciso pesar a vida dele. Pô, o cara chega do serviço, tem que arrumar a casa para receber pessoas, gente que ele nem conhece, para sentar, para comer, e essas pessoas vão sujar a casa, e aí depois como é que fica, né? Então, a gente colocou uma regra assim, chegar na casa e sair da casa não pode passar mais de 2 horas. Não pode passar mais de 2 horas. 1 hora é da célula. Os outros 30 é para você chegar e organizar, e os outros 30 é para você entregar a casa como você pegar. Mas vamos ficar aqui conversando, batendo papo? A gente pode fazer isso uma vez ou outra, mas isso não pode ser a cultura. Por quê? Senão vai começar a ficar pesado. Pô, a célula começou 8 horas, já é 11 horas, tem gente na minha casa conversando. O cara da célula que veio, ele fala, não quero o célula na minha casa. Olha a loucura, eu prefiro estar na casa dos outros, né? Aquela coisa, pimenta no olho dos outros é refresco. Então, para ele é bom. Então, a gente instituiu, não fique mais do que 2 horas na casa da pessoa. Até por isso que você tem mais casas. Exatamente. Do que por isso a gente pessoas. Tem pessoas com muita facilidade de abrir as casas dela para receber. Todo mundo vê o comprometimento com a casa. Exatamente. E aí, assim, né? Então, assim, passa por esses aspectos. Então, hoje, né, a gente tem 1 ano e meio de células. Nós já batizamos pessoas. Na verdade, se eu não me engano, todas as pessoas do último batismo foram pessoas das células que se batizaram. A gente tem visto a maturidade aumentando, e isso tem acontecido. Mas, de novo, é um diagnóstico sem pressa de entender o que foi feito. Eu fiquei por 6 meses estudando a realidade da minha igreja, do meu bairro, das pessoas que eu liderava, a maneira como elas interpretam aquilo tudo e o contato que elas tinham para desenvolver esse modelo de liderança de célula. Tanto que, olha que engraçado, cara, as minhas células, elas só têm 2 líderes. É o líder e o vice-líder. Algumas já têm os líderes em treinamento, mas não é aquela coisa de um núcleo de 5 pessoas, mas ainda assim não é pesado. Porque eles funcionar mesmo sendo 2 pessoas no grupo. Eu acho que essa parada do ser pesado e do ser leve é um assunto até para um outro podcast, porque ele rende muito. Até porque inclusive, para você que está assistindo a gente aí, vem aí muitos temas, eu diria, polêmicos. Como o João diz, a gente não traz aqui aquilo que tem que ser assim, a gente traz reflexões. Mas vem temas que a gente quer abordar para corrigir, desmistificar muita coisa. Então é muito importante você ficar ligado aí e acionar aí as notificações, assina o canal, não entra, porque é importante a gente estar, como eu disse, aprendendo de um lugar onde você está perto, onde você conhece a realidade. Mas para encerrar esse nosso momento aqui... Walter, só para colocar um ponto, que eu acho que foi até uma coisa que eu falei com o Pablo para frisar, né? É que o fato, para não ter má interpretação também, é que o fato de eu não instigar a multiplicação não quer dizer que a gente não cresça, né? Porque aí entra a maneira como eu entendo a igreja hoje.
Hoje eu tenho muita gente da minha igreja que não está em células. E essas pessoas também estão levando gente para a igreja, também estão cooperando com o crescimento, tanto que a igreja hoje ela já dobrou o tamanho dela, né? Então, o que eu entendo é que, e aí também parte, isso aqui é papo para outro dia, né? Mas é parte de algumas coisas que eu vivi aqui. Eu quero que a minha igreja cresça, mas ela vai crescer no ritmo que eu consigo liderar ela. Hoje, o que eu consigo liderar com o que eu tenho é isso, né? Então, a gente quer melhorar tudo para que quando, né, Deus explodir aconteça, sim, mas a gente não... E aí entra, para mim, o perigo maior do movimento celular que a gente tem que ponderar, que era aquela coisa do passado exponencial. Pô, minha igreja tem... Meu grupo de jovens tem 10. Se eu fizer célula, vai ter 20. Os 20 vai virar 40. Que era a promessa, né? Os 40 vai virar 80. Em um ano a gente multiplica, vai ser 2. Em outro ano a gente multiplica, vai ser 4. 5 anos, cara, nós vamos ganhar a cidade, até o prefeito. Só que quando... Desculpa. Para chegar nesse lugar, negociou muita coisa que era inegociável. Na verdade, o cálculo, às vezes, no final, a pessoa tinha ganho mais do que tinha na cidade. É porque os bebês que iam nascer depois do casamento. Então, e ninguém ia morrer mais. Mas o negócio é que negociou o que era inegociável, e aí que entra um problema também, né? Que é um ponto que é só para colocar. Quando isso foi levado a ferro e fogo, a gente também teve decréscimos, né? A curva do decréscimo foi bem acentuada também, né? Isso é algo perigoso. Mas a gente vai discutindo muito para frente, porque eu queria encerrar deixando aqui uma palavra aqui do Pablo e do João Pedro. Como a gente falou muito aqui, a gente tem experiências diversificadas em grupos pequenos, já escrevemos sobre isso. Vivemos isso de uma maneira bem profunda, fomos para vários treinamentos, estamos praticando grupos hoje nas nossas igrejas, de diversos formatos, como o Pablo falou, fazendo testes e acertando e errando e crescendo. Isso é muito importante. Mas fala para a galera aqui, tipo assim, eu acho que tem que ficar uma palavra final. Galera, faz isso, sabe? Começa com grupos, até porque vem aquela história, né, cara? Tipo, a gente tem um risco muito grande de se tornar uma geração aí de adolescentes e jovens de ser um autocrítico pelas redes sociais, mas não tá fazendo muita coisa na igreja local. E às vezes também tá querendo fazer, eu vejo jovens aí, cara, que às vezes é tão bonito o que eles estão fazendo, mas precisa às vezes de uma pessoa que aconselhe, porque ele tá querendo fazer o mega culto, quando ele podia fazer uma excelente célula, um excelente grupo. Então, queria deixar essa mensagem de vocês dois aí, que são líderes aqui também no estado, tipo assim, cara, de encorajamento, faz o grupo, sabe? Não, sai dessa vibe de ficar acreditando em discurso, em tá errado, em deu errado, em causou tanta morte, em manipulou um monte de gente. Não, mas faz a célula, faz o grupo acontecer, começa um grupo pequeno, né? Começa um grupo pequeno. Eu acho que tinha que ficar esse incentivo pra galera, porque eu vejo hoje uns jovens assim com 16 anos, tô cansado. Eu com 16 anos, não vou nem falar. Tipo, não tenho tempo. Não tenho tempo, né? Não tenho tempo. Eu fico tipo assim, ele não consegue. Não tem tempo hoje, então morre. Então, assim, faz célula, cara. Faz acontecer. Deixa essa mensagem pra galera aí nesse sentido de encorajar. Essa semana foi segunda-feira. Renan ele é coordenador, ele foi numa congregação do João Pedro, né? E aí eu falei assim, tu vai pra lá pregar? Ele falou, não, cara, eles me chamaram, falaram que é um encontro. E aí eu falei, cara, legal, né? Aí quando ele chegou, ele contou, tipo, lá tá começando, né? Então tem 20 jovens, então eles não estão fazendo culto. Eles estão fazendo uma roda de bate-papo e tal, tem momento de oração e tal. Eu falei, cara, eles estão fazendo um grupo pequeno. E era justamente o que a gente mais aconselha. Tu tá começando, larga dessa ideia de fazer culto, porque tu não tem estrutura ainda para fazer culto. Foi o que a gente falou no podcast anterior, né? Sim. Precisa pegar disso, né? E aí eu achei isso muito legal, porque tem alguém seguindo o nosso conselho. Obrigado, meu pai. A gente não tá falando Eles estão começando, mas já convidaram para o eleitor de fora. Internacional, esse preletor. E aí, eu acho que é isso. Começa, sabe? E não dê desculpas, né? Eu brinco lá na igreja, quando alguém dá uma desculpa, eu falo, cara, a desculpa é o berço que o diabo te balança. Né? Então, tipo assim, ele tá ali te ninando pra tu não fazer nada pra Deus. Tu vai continuar ali dando muitas desculpas. Então, tu precisa sair desse lugar de comodismo. Deus não te chamou pra esse lugar.
né? Pô, mas aí eu vai me cansar, vou ter que ir pra igreja de novo, vou ter que fazer alguma coisa pra igreja essa semana mais uma vez, né? A gente não milita pelo ativismo, mas a gente também não milita pela preguiça, né? Nenhum dos dois casos aí A entra... vadiagem espiritual. Entra aquilo que o João fala, né? Não dá pra ir pro extremo. Você também não tem que estar na igreja de segunda a segunda. E você também não tem que só ir pra igreja no Você final de não tem semana. que estar na igreja, mas tem que ser igreja, né? Isso é. E assim, é o grupo pequeno, cara. Começa, faz lá a tua reunião. Não sei como estruturar. Já a gente vai ter treinamento sobre isso. A gente vai te dar passo a Até passo por como isso a gente, é estruturar. bom falar, né? Até por isso a gente também não ficou falando muita coisa aqui sobre o como, porque a gente já vai falar sobre isso, né? Sim, a gente vai fazer reunião aqui no estado para isso, né? Vamos gravar, botar aqui na internet também para vocês. E aí é importante para nós é que vocês comecem, sabe? Começa reunindo tua galera ali, né? 1 hora, reúne, ora, faz coisas diferentes. Igual ontem mesmo uma jovem da minha igreja, uma adolescente, falou para mim: Pablo, sexta-feira entro de férias, e aí, não vai ter nada? Ela já me cobra assim, né? E aí eu falei... sei quem, pelos jeitos que você fala. Pois é, Rafinha mesmo. Aí eu fui e falei, vai ter, Rafinha, vamos botar lá no grupo. E aí eu falei, gente, quem tá de férias e tal, bora fazer um dia inteiro de jogos aqui na igreja, a gente faz um lanche junto. E aí os adolescentes e os jovens já começaram, eu posso, só vou chegar de noite porque eu trabalho, mas eu quero estar junto. E é um jeito de estar junto, de começar alguma coisa, de aproveitar o tempo. Quando eu liderava jovens efetivamente, assim, eu era o líder dos jovens, cara, não tinha um feriado que eu deixava passar. Cara, vai ter feriado, vamos fazer alguma coisa junto. Vai ter não sei o que, vamos. O feriado é segunda-feira, então hoje vai acabar o culto, todo mundo vai dormir na igreja e amanhã a gente tá junto. E eu aproveitava muito e isso fez com que eu conseguisse ter mais tempo para transmitir vida para eles e eles serem edificados e hoje eles já estão comigo, líderes aí junto comigo. Isso aí. O recado final, cara, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer porque não é eu que tô falando, o Pablo tá falando, o Walter tá falando, mas é porque a Bíblia fala, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Toda vez quando eu dava o treinamento de célula, eu dizia, gente, por que fazer célula? A gente não faz célula porque tá dando certo, a gente faz célula porque é a maneira como Jesus nos ensinou sobre fazer a igreja. Não com a palavra célula em si, mas os pequenos grupos, as pessoas que têm comunhão, que partem o pão e compartilham a palavra. Então, a gente precisa abraçar isso como uma missão que nós temos, né? Afinal de contas, é isso. A gente tem uma missão aqui. E o que a gente está fazendo com ela? Então, você que é líder de jovens, que está nos ouvindo, líder de adolescentes, cara, incentiva a galera, começa pequenos grupos. O Pablo falou que a gente vai ter um treinamento logo mais. Esse assunto até para aquecer, né, essa temática no nosso meio. Mas... vai, cara, investe nisso, faça isso. Mas não faça isso como quem está fazendo um bolo, que vai botar tudo isso numa panela, botar no forno, esperar um tempinho e pronto, tá tudo pronto. Não vai estar pronto. Vai dar trabalho, vai levar tempo, mas é uma maneira que, entenda bem, tá? É uma maneira que tem muitas chances de ser saudável, né? De ser uma construção duradoura do que você está fazendo, do que Deus confiou na sua mão. Então, assim, tome isso, né, como um desafio pessoal de viver o que Deus tem para a sua vida. Se você não é líder de jovens adolescentes, você é um jovem, né? Procura o seu pastor. Só fala para ele, pastor, o senhor me abençoa, deixa eu começar aqui uma reunião com jovens adolescentes, que seja na igreja mesmo ali, que você reúne a galera, que você, sobretudo, tem esse tempo com eles. Não importa se o lanche vai ser bom, se vai ser ruim, né? Porque o pão partido mais importante é a palavra, que é o Cristo, né? Então, isso é a coisa mais importante, assim, de ter esse entendimento, de trazer para perto esse gerar vida, né? E, assim, tem uma estatística que ela fala, né, que a maneira mais eficaz de se fazer um discípulo, né? Não lembro a porcentagem específica, mas era coisa, assim, gritante do segundo lugar, os pequenos grupos, né? É a pessoalidade, é estar perto, é o calor humano, é estar junto. Então, assim, que você não despreze essas coisas, né? A gente está falando aqui, a gente falou de números de pessoas que são grandes e tal, mas, cara, todo mundo o dia começou lá no pequenininho mesmo, começou os pequenos grupos, né? Não desprezar isso, assim, eu tenho muitas boas memórias de quando eu comecei a liderar a célula. O Pablo estava falando aqui agora do pessoal dormindo e aproveitando o feriado. Cara, isso me trouxe muita nostalgia de muita coisa legal que eu vivi. Isso foi algo muito legal. Então, assim,
para com a ideia de que você precisa fazer um culto, que você vai botar muita gente lá e você vai fazer um apelo e tantas pessoas vão aceitar Jesus. Cara, desenvolve algo que vai ser duradouro, algo que é constante, que vai ser adiante, isso vai para frente, isso vai gerar familiaridade entre vocês, isso vai gerar laço, vai gerar identidade. Então, coloque seu coração sobre isso, sabe? Sobretudo também nós temos agora no final do ano, né, esse alvo de batismo, né? E o grupo pequeno ele tem essa potencialidade de converter pessoas, mas entenda tudo isso como um propósito de Deus, né? Não porque a igreja A, B ou C deu certo ou porque o fulano A, B ou C disseram, mas sobretudo porque a palavra de Deus ela nos mostra isso. E ao longo da história, né, os grandes avivamentos que Deus vem fazer passam por reconectar, né, com aquilo que Deus já estabeleceu. Então, assim, abre o seu coração sobre isso. Se você precisar, né, o que a gente falou, a mentalidade define a prática, mas se você precisar de algum toque sobre a realidade, cara, a gente está aqui também, pode mandar uma DM, pode procurar a gente, não tem problema nenhum, né? Se é 1 hora, meia hora, se é toda semana, 15 dias, enfim, cara, isso aí são respostas que a gente também vai encontrar, né, no meio do caminho. Mas acho que a coisa mais importante é ter o coração de que, cara, eu preciso fazer, isso. né? Uhum, fazer. É ser um cara que vai pra ação. Isso é o mais importante. Olha só, a gente vai chegando no final aqui, mas eu queria te dizer isso. Essas declarações também são importantes. Eu creio que a gente pode startar um movimento de grupos pequenos aí no meio dos jovens, adolescentes, dos adultos. Startar um grande movimento. Imagina se todo mundo colocar isso em prática, abrir um grupo, seja ele para conectar os membros que já são da igreja, seja para fazer o que o Pablo falou, para começar um trabalho com jovens ali, a gente não tem muitos, vamos começar um grupo. Imagina todo mundo fazendo isso, assim, que tem frequentado aí as conferências, os cultos, gente, já vai ser uma resposta muito poderosa, inclusive para o que o João Pedro falou, né, para a colheita. Então, a gente pode startar isso. Então, pensa nisso, porque a questão toda não é sobre se prender no que falaram. Entende isso? O movimento de células não acabou. Rótulos podem mudar, né? Célula, grupo pequeno, GC, mas o movimento de ter esse ambiente discipulado, João Pedro falou uma coisa muito importante, que o ambiente do grupo pequeno, ele é apropriado para tudo isso acontecer, para o cuidado, para a pessoalidade, para a transformação, para o discipulado, para o saber a necessidade da pessoa. E o grupo pequeno sempre é bom, porque mesmo numa mega igreja, quando a gente pratica ele, a gente é grande, mas sempre se sente pequeno. Então a gente sempre está perto se a gente participa de um grupo. Então a gente fica aí nesse mais um episódio do Estufa Podcast, trazendo esse assunto para declarar que os grupos pequenos não acabaram, não morreram, esse mover não passou. E eu creio que vai trazer ainda muito, muito para a colheita e para a maturidade da igreja. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu.